Boa noite, muito boa noite a todos. Estamos começando aqui mais uma live da Jornada dos Mediadores Empreendedores. E hoje nós temos uma convidada muito especial, doutora Soraya Nunes. Ela que é presidente do CONIMA, mediadora advogada, certificada pelo ICFML, é colaboradora da OAB de Pernambuco, vice-presidente Nordeste da Camarb. O currículo dela é muito extenso, é uma referência na mediação no nosso país e é um grande prazer estar aqui com ela. Queria agradecer quem está entrando, Mônica, Graciele, sejam bem-vindas. Graciele em breve estará conosco também aqui. Vamos começar, nossa convidada já chegou. Boa noite, Asdrubal, que bom tê-lo aqui conosco. Estou convidando nossa entrevistada de hoje, que tem muito a ensinar, a trocar conosco. Seja Oh, bem-vinda, minha querida. oi, Ró, boa noite, tudo bom? Boa noite, que alegria estar aqui com você hoje. Oh, Obrigada, saudade. obrigada, viu, por sua disponibilidade, por ter aceito o nosso convite. Você sabe que, além da admiração profissional imensa que eu tenho, né, uma admiração também pela pessoa, pelo ser humano que você é. E foi muito bom a gente ter se conectado aí nessa estrada. É verdade, é verdade. É Como a como gente diz, se. uma nordestina retada, né? Como a gente fala. É verdade. Muito bom, assim, muito grata, né, pela oportunidade. Eu vi que você está chamando só assim os tops, né? Então, assim, Mas você é muito e, top. Hã? e E aí, quando você me convidou, eu disse, nossa, que honra, muito honrada em participar desse seu movimento aí, né? Um movimento de empreendedorismo maravilhoso que está aí, assim, trazendo muita contribuição, né? Para aqueles que estão chegando agora, né? Começando a jornada agora, aqueles que também já começaram, né? Já se prepararam e agora que vão colocar a mão na massa mesmo agora e é muito importante essa reflexão que você faz, essas discussões, né? Muito É, o bom, intuito parabéns, é. viu? Obrigada, querida. O intuito é esse mesmo, né? O intuito é trazer, né, novas formas, falar sobre os desafios que a gente tem na mediação, para quem está começando, advogados que querem iniciar, né, com a mediação na sua prática profissional, ou aqueles mediadores que estão desestimulados porque ainda não alcançaram né, o sucesso ou não conseguiram ainda estar vivendo, né, de mediação como gostariam. Então, e fazer com que a mediação extrajudicial ela possa, né, se sedimentar cada vez mais, né, na nossa cultura e poder alavancar e ajudar de alguma forma a gente sempre nessa luta, né, pela mediação durante tantos anos. E nada melhor do que saber começar nessa live, esse bate-papo aqui tão querido, sabendo da sua trajetória. Eu sempre faço essa pergunta para todo mundo que eu trago para conversar, porque às vezes os mediadores acham que já fiz o curso de mediação, agora eu já, né, vou obter de imediato, às vezes, um resultado. Então, é bom saber de que já está, né, nesse caminho há muito tempo, né? Quais foram os desafios? Como é que você começou? Muita gente nem sabe como é que você começou, né? Que tem essa curiosidade. Como é que você começou? Quais foram os desafios? Quais foram os ganhos? Quais foram as
os momentos que você teve que recuar ou mudar rota, né? Essa migração da advocacia, né, para a mediação. Conta pra gente tudo. Hoje você vai abrir seu coração aqui. Momento com Rosane Fagundes. É, tipo isso. Estou me sentindo a Marília Gabriela, praticamente. Eu vi que a Asdrubal está aqui, né? Então, fica aí também um grande parceiro, né, nosso aqui nesse percurso, nessa trajetória aqui da mediação. Enfim, então, como eu comecei, ó, na verdade, eu comecei a conhecer, né, os métodos extrajudiciais depois já de cerca de 18 anos advogando, né, em contencioso. Eu, na verdade, conheci a arbitragem, né? Primeiro Primeiro, né? contato com os métodos extrajudiciais foi exatamente com a arbitragem, né? Que já me encantou por exatamente não depender do judiciário, né? Essa era a questão, que as demandas chegavam na época que eu me formei, a gente só conhecia processo, né? Então, só o processo que nos servia para resolver as questões do nosso cliente. E aí eu tive o primeiro contato com a arbitragem, lá por volta de 2005, mais ou menos, eu tive contato. E um grupo que queria formar um instituto de mediação e arbitragem. Na verdade, o que coordenava todo o projeto era um cliente meu, que era economista, e veio me buscar informações de como criaria esse instituto, né? E aí foi quando eu disse, olha, eu não sabia nem que existia, como é que eu vou estudar para conhecer, né? O que é isso, né? De que se trata? Nunca tinha visto essa questão ser trazida para o escritório. E aí eu comecei a estudar sobre a matéria, conhecer a lei de arbitragem, e aí esse meu cliente pediu que eu montasse um curso para preparar esse grupo. Essa equipe, que era toda formada por profissionais de várias áreas que não tinha ninguém de direito, né? E ele me chamou para organizar um curso, eu organizei, enfim, trouxe, à época, Fernando Marcondes, que era professor do INAMA, em São Paulo, e eu entrei em contato e trouxe Fernando aqui, fizemos o curso. Enfim, de uma forma bem resumida, o que finalizou foi eu instalando aqui em Pernambuco a seccional do INAMA em Pernambuco, e fiquei à frente do INAMA por 8 anos, mais ou menos. E durante esse tempo, né, que eu estava envolvida com o Instituto, eu fui chamada para montar a Câmara de Mediação, né, no Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Igaraçu, né, a FACIG. Inclusive, Melo está dizendo aqui foi o primeiro aluno. De fato, ele foi meu aluno na primeira turma do curso de Direito. Olha que reencontro aqui com oh, coisa boa. o meu aluno. E aí participei, fui chamada para montar, na verdade, a Câmara, o Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade já nasceu com a Câmara como a sua primeira prática para o aluno de Direito. E foi uma experiência assim extraordinária, porque ali foi o meu grande laboratório, né? Eu tive que pesquisar, tive que estudar sobre mediação, fiz o curso do CNJ para ser instrutora de mediação, fui para Brasília, Marcelo Girardi foi meu professor. Ah, que coisa boa. Então, devo tudo a ele, tudo que aprendi, tudo começou lá naquele curso em Brasília. E comecei a estudar mais e ensinar e aprender ao mesmo tempo nesse laboratório, né? Foi uma experiência fantástica. E por lá estive no Núcleo de Prática Jurídica, atendendo a comunidade todos os dias, né? Com pauta cheia. E assim, em comediação também foi uma experiência fantástica, porque eu atuava em comediação com uma grande amiga, se tornou uma grande amiga minha. E ela é psicopedagoga, né? E atuávamos juntas lá em comediação.
E lá foi meu grande laboratório, né? Porque eu tinha a oportunidade de praticar, de aplicar a técnica, né? De fato, de fazer mediação. E tudo começou ali na FACIG, depois eu saí do núcleo de prática, fiz meu mestrado, né? O mestrado ainda foi em arbitragem, foi em 2010, então ainda era em arbitragem, mas tinha muitas discussões, né, sobre o escalonamento da resolução do conflito, enfim. E olha aí, Melo está dizendo, eu uso até hoje no escritório, professora. Então, olha só os frutos, né? Isso é que nos faz seguir em frente e Isso é dizer, que olha, vale a valeu a pena, né? pena, valeu a pena, exatamente. Então, então, minha trajetória com mediação começou, né? De fato, a mediação, atendendo comunidade lá em Garaçu. Depois eu vim para Recife, na faculdade de Recife, na Unassal. E aí fui professora, coordenei também o NPJ com a Câmara de Mediação, né, e atendendo a comunidade. Uhum. Mas aí, nesse meio tempo, enquanto eu estava no núcleo de prática, eu comecei a conhecer a mediação privada. E comecei a conhecer mais sobre a mediação privada, ter contato mais com as câmaras de mediação, participar de eventos, enfim. Então, comecei a me envolver mais com a temática voltada para a mediação privada, saindo um pouco do âmbito da atuação, né, da mediação Uhum. judicial. E a partir daí comecei a desenvolver, né, a minha atuação na mediação privada. Então, bom, esse foi o começo. Começo da história. Nessa época, isso foi quando mais ou menos? Dois. Na época do núcleo de prática, É que você começou a ir para mediação extrajudicial. para extrajudicial eu comecei por volta de, acredito que 2013 para 2014, eu comecei a mergulhar mais nesse ambiente mais da mediação privada, levando os alunos para participar das competições, né? Foi aí também o contato mais Uhum. próximo com a Camarb, trazendo a Regional Nordeste da Camarb para Recife, aí eu coordenando a realização do evento através também da comissão da OAB. Então, e me envolvi também na OAB, que é um outro espaço também né, muito rico, de muita discussão, trazendo as reflexões para a advocacia. Então, assim, um caminhar foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, quanto mais eu tinha contato, mais eu encontrava caminhos para chegar né, na mediação privada. Quais os Então, maiores desafios assim que você, né, elencaria assim em relação a vários aspectos, né? O de formação, ou em relação à remuneração, ou em relação a esses contextos, né? Para você poder se aproximar de uma câmara, né? Porque eu acho que muitos mediadores têm essa dúvida, né? Assim, quais foram esses desafios que, que você passou? bem, o desafio é, de fato, encontrar o mercado e o espaço onde a gente atua, né? Primeiro, perceber a área em que eu queria atuar com a mediação, né? Porque eu vinha de uma bagagem muito grande no núcleo de prática jurídica, na Câmara, atendendo a comunidade, a gente atende prioritariamente família, né? Então, na sua É, maioria, as demandas que chegam são familiares. Ali eu sim. aprendi muito, né? Aprendi muito, foi para mim, a minha base foi toda atendendo comunidade, né? É Uhum. muito rico. Então, lá eu atendi também algumas empresas familiares, né? Pequenas empresas familiares, atendi questões de contrato, de conflitos de vizinhança, né?
mas eu não tinha entrado para a mediação empresarial. Né? Então, lá eu não tinha esse contato com a mediação empresarial. Eu vi aqui que Valnice chegou, ela era a minha comediadora, que eu falei agora há pouco. Ah, joia! Nossa, todo mundo tá participando do grande reencontro aqui. Nossa, a minha primeira turma, quase muitos alunos estão entrando aqui. Olha Olha que maravilha, tá vendo? Obrigada, Rô. Você que promoveu esse reencontro aqui. Não, você que tem uma legião de fãs. Queridos, muito queridos, que bom. Então, e aí o desafio era como entrar numa área da mediação empresarial, que era a área que eu, né, queria atuar. Né? Na verdade, o meu maior interesse era empresa e família, era atuar nesses dois espaços, né, esses ambientes em que circulavam ali conflitos familiares e conflitos empresariais. Uhum. Então, a OAB me ajudou muito, porque o contato que nós temos com a advocacia, os advogados que participam das nossas comissões, né, a interlocução que a OAB tem entre as comissões, a Comissão de Direito Empresarial, a Comissão, né, de mediação, a gente começa a fazer parceria, começa a, né, conhecer mais. Então, o desafio foi esse, era como chegar no espaço das empresas. Uhum. E eu construindo, encontrei, né? isso. Essa E aí eu encontrei na OAB na comissão, né? Nas ações que a própria comissão desenvolvia, o espaço em que eu podia fazer essa interlocução, né? Da mediação com as empresas e trazer essas discussões todas. Então, as comissões da OAB são assim, tem todos os temas, né? E a mediação e a arbitragem, por ser multidisciplinar, ela transita em muitas áreas. Então, essa, talvez, aí se eu puder deixar uma dica, né? Com a abertura, inclusive, que as OABs hoje né, elas têm para oportunizar os advogados a participarem das comissões, a se integrarem nessas discussões. Eu acredito que seja assim. E aí a gente começa a circular no meio, né? Começa a debater os temas, e aí os advogados que trabalham com empresas começam a conhecer o nosso trabalho, as nossas discussões, e aí foi aí que eu comecei. Né? A proximidade também com a competição também me trouxe oportunidades, né, de ter contato com os escritórios que participavam, com os árbitros, né, que eram dos escritórios, enfim, com a própria Camarb. Né? Então, eu comecei a pensar estrategicamente. Né? Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa trazer, né, para o mediador, para quem está começando com uma mediação. Precisa pensar estrategicamente. Né? Primeiro, ele precisa se identificar como mediador. Né? É isso que eu quero para a minha vida? Né? Qual é o meu propósito? Porque entrar para a mediação... É exatamente isso que a gente fala na jornada, né? Que a pessoa... Porque muitos ficam, né, sem saber para que rumo ir. E aí fazendo em diversas áreas, em diversos, né, mercados, e acaba... vamos dizer, se perdendo, né? Porque são muitas possibilidades, né? Isso. E aí a gente precisa primeiro se identificar, né? Eu me encontrei, de fato, na mediação. Né? Hoje eu praticamente... eu tenho uma advocacia, mas é uma advocacia consensual. Né? Eu não atuo mais no litigioso. E na medida em que eu fui conhecendo mais mediação e me aprofundando mais, eu fui percebendo o meu propósito. Né? Então, eu queria ser um instrumento de solução, realmente. E eu não conseguia dar a efetividade que o meu cliente precisava quando eu levava para o judiciário. Né? Então, eu já não me percebia mais com essa advocacia tradicional né, de fórum, né, de demora, de espera. Né? Então, eu não me encaixava mais nesse espaço. E aí eu comecei, de fato, a ter a mediação como um propósito de vida.
né? Eu Uhum. quero ser essa pessoa que ajuda as pessoas a resolverem seus problemas. Uhum. Eu quero ser essa pessoa. E assim eu fui caminhando, e, enfim, sempre muito bem acompanhada, né? Esse é um tema também. Eu acho que na caminhada a gente precisa estar muito bem acompanhado, se fazer acompanhar por pessoas, né, que tenham boas práticas, que tenham um bom coração, né, que tenham ética. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, Uhum. e caminhar juntos. E assim, eu não posso nem reclamar, assim, porque eu sempre estive muito bem acompanhada, né? Por falar em bem acompanhada, Bem a gente acompanhada está. chegou Fernanda Levi, não é? A Fernanda acabou de entrar. Seja É muito isso. bem-vinda, querida. É, pois Ela que eu é, sei que ela é uma referência, né, para todos nós sempre, é né, como verdade, precursora aí da mediação, é né, de verdade. tantos ganhos que tivemos. Também Magda, acho que foi sua aluna, está dizendo aqui, né, a mediação privada, né, é um trabalho social e que teve muito resultado aí em sendo sua aluna, né? Lúcia Rosas também, que chegou aqui, que é presidente da Comissão de Prática, seja bem-vinda. A Fernanda tá, eita, queridas, era bom fazer com você, Fernanda. Se você quiser, você entra na live também com a gente. Boa. E Mas conte é isso, assim, eu acho que sim. nós enfrentamos muitos desafios, né? Mas é como eu dizia, né? Não é um caminho que a gente consiga ter os resultados que a gente se propõe, né, a alcançar com muita rapidez. É um processo que é construído, né, aos poucos e faz parte do processo mesmo de amadurecimento, né, de conhecimento, de preparo, para que, de fato, na nossa atuação, a gente consiga atuar com muita qualidade, né, dar, de fato, retribuir para as pessoas que nos entregam, né, todas as suas questões, as suas vidas, os seus conflitos, para que a gente possa conduzi-las aí nessa construção, né, de Uhum. solução. Então, tudo começa no preparo, né? Assim, Sim. na preparação, no conhecimento, no aperfeiçoamento contínuo, porque a gente continua se aperfeiçoando, né? E buscando Uhum. aperfeiçoamento sempre. Mas, Uhum. desculpa, você ia falar, eu te interrompi. Não, eu ia só complementar mesmo, nesse sentido. Então, assim, à medida em que você foi, então, expandindo, né, e se é, vinculando, né, a câmaras, você foi começando a obter um resultado, vamos dizer, a nível até de viver de mediação, porque falam muito isso, né? Quando é que eu vou conseguir viver de mediação? Quando é que eu vou conseguir ser bem remunerado na mediação? Né? Perguntam sempre muito isso. Até por conta da mediação judicial, na sua, né, maioria trabalha de forma voluntária, né? Então, muitas pessoas acabam deixando a mediação em função de não conseguir, né? Então, pelo que você está contando, então, à medida em que você foi fazendo essa caminhada, foi começando a ter esse resultado, né, com a mediação. Isso. E interessante, eu não comecei foi um processo, né? Assim, não foi de repente que eu deixei de ser advogada, né? E fiquei com a mediação, porque na medida em que eu me aperfeiçoava, que eu, né, seguia nesse caminho de aperfeiçoamento de conhecimento e preparação, né, de parcerias, né, de contato, enfim. Eu estava ali advogando, eu estava coordenando o núcleo de prática jurídica, eu estava ali nas faculdades, no curso de graduação, de pós-graduação, eu estava atendendo a comunidade. Então, você precisa plantar para colher, né? Não dá para colher sem plantio, Sim. né?
Então, eu ia plantando, eu ia regando, eu ia alimentando aquele caminho que eu queria trilhar, mas que ainda não estava pronto. Sim. Né? E ele foi aos poucos, né, florescendo e dando frutos, e aí na medida em que já era, né, eu já conseguia e já tomava todo o meu tempo, né? Então, enfim, os eventos, as instituições que a gente participa, né, tomam muito tempo, mas a gente colhe aquilo que a gente planta, então a gente precisa plantar, precisa se dedicar, precisa dar né, dar a sua parte para poder receber. Uhum. Então, E as esse... pessoas que começam, né? Eu sei que o cenário hoje, tudo começa lá no judiciário, no voluntariado, de fato. Mas eu também acho extremamente importante esse primeiro passo, sabe? De voluntariado. Porque é a oportunidade de aperfeiçoar a técnica, de treinamento, né? é a oportunidade de treinar, de ser supervisionado, né? Sim. As práticas simuladas também são muito importantes, porque você tem uma supervisão, você tem um profissional mais experiente que dá o feedback, você vai aperfeiçoando a sua atuação. Então, faz parte desse processo. Uhum. Então, fazer um outro passo também que eu dei nesse sentido foi fazer a certificação, né, do ICFML. Eu fiz a certificação porque nos cursos a gente não tem como ser avaliado, né? Assim, Uhum. não tem como ter a avaliação para, de fato, ser certificado. Sim. Então, o ICFML também foi um passo importante que eu dei, fiz a prova, né, e me submeti lá, e todo mundo é aluno na hora que senta para ser avaliado, né? E, Uhum. enfim, realmente assim, quando você olha para o lado e você percebe que outras pessoas que já estão mais tempo, né, há mais tempo do que você, também tá ali sentado fazendo a prova, né? Então a gente se sente mais confortável. Bom, eu pelo menos estou aqui também tentando, eu sei que todos estão tentando juntos, enfim. Então, Uhum. mas foi um passo importante também a certificação para mim. Então, você citou aí, né, as competições também como algo que é, né, é importante, que eu acho que também é um campo de treino, é um campo de experimentação importante, né, para quem está começando. E essa aproximação com as câmaras, né? Muitos falam assim, eu queria muito participar de câmara, ou me aproximar, ou até abrir câmaras, né? Como é que você vê isso, né, em nosso cenário assim atual? Bom, as câmaras, nós temos câmaras de todos os tamanhos, né, e de várias especialidades também. Tem câmaras que atendem demandas específicas, a maioria delas atendem demandas empresariais, né, a gente sabe, mas temos câmaras de várias, né, em várias áreas, em vários segmentos, com várias oportunidades. Eduardo Cada Vieira câmara, está entrando aqui para falar em olha, por câmara. falar de um tema, entra Entra bem. o destaque do tema, entendeu? Para Travou mim, para tá? mim aqui. Travou para você? Não. Não. Tá ok para você? Agora voltou. Para mim estava travado. É que o pessoal está dizendo aqui, o grande dilema era como ganhar dinheiro para o advogado com a conciliação, né? E hoje já se sabe mais. Aí E, a Magda está perguntando, sim, câmara privada, como faz para abrir uma câmara privada? bom. O CONIMA, né, que é o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, tem um roteiro lá no site orientando as pessoas que querem abrir instituições, né, as câmaras de mediação e arbitragem. Depois é Magda, né? Acho que foi Magda que falou. Foi. Magda. Então, depois você dá uma olhada lá no site do CONIMA e lá
tem disponível roteiro para abrir câmaras de mediação, de arbitragem, enfim. O que é importante é pensar na preparação, na estratégia, no planejamento, no plano de ação para montar a Câmara. Que é um negócio, né? No negócio, no mercado que quer atuar, né? Tem que fazer estudo de mercado, tem que ter investimento, porque não é um retorno de curto prazo, né? Ninguém abre uma Câmara e fica rico e vive só da Câmara, né? Então, precisa pensar um pouco nisso. Tem um tempo de maturação, tem um tempo de dedicação também, não é? Porque tem que fazer todo um trabalho de divulgação, enfim, de montar a estratégia. Né? Sim. A estratégia e ter um plano de ação dentro de uma realidade. Né? É importante isso, porque o teu retorno, você quer investir durante quanto tempo, você vai investir aonde, quem são as pessoas que você vai contactar, quais são as empresas que você vai visitar, né? Fazer esse estudo de mercado para que não sejam frustradas as suas expectativas, né? Então, ter uma base, ter um planejamento que esteja dentro da realidade, da viabilidade. Enfim, esse é um cuidado. Inclusive, foi bom você ter citado, né? Essa questão da pessoa consultar lá o CONIMA, né? Para ver qual é o regulamento, quais são os pré-requisitos. Isso é bem importante. E aproveitando que você falou do CONIMA, você agora, né, à frente do CONIMA, presidindo o CONIMA, eu acho que é uma grande oportunidade para você também falar para os mediadores, né, extrajudiciais e judiciais, sobre essa questão do serviço, do que o CONIMA oferece. O CONIMA agora abriu, eu agora estou como superintendente regional e quero trazer muito isso também para a Bahia, essa questão da importância da gente se vincular, né, a uma instituição como o CONIMA, que tem a questão das boas práticas, que tem um código de ética e que abriu agora para a pessoa física. Isso eu acho que muita gente não sabe, que antes o CONIMA acabava, né, mais vinculado às empresas, ou às câmaras, ou às instituições. E agora os mediadores podem estar ingressando, né? Isso. O CONIMA ele tem as categorias de filiação. Né? Então, temos as pessoas jurídicas, tem as instituições de mediação e arbitragem e tem as pessoas físicas. Né? E as pessoas físicas são os profissionais que atuam com os métodos extrajudiciais, né? Como mediador, como árbitro, como dispute board, enfim. Então, aqueles que atuam como conciliador, enfim, aqueles profissionais que atuam com os métodos extrajudiciais, eles podem se filiar ao CONIMA. Então, lá no site do CONIMA tem o ícone, né? Eu acho que logo na entrada tem o ícone, associe-se. Então, você pode preencher um formulário e o sistema manda para você as informações para você se associar à documentação que é necessária, né? A carta de recomendação, que tem que ter de 2 filiados do CONIMA, validando o nome daquele que está se candidatando para ser filiado. Então, o CONIMA ele cuida das boas práticas e estar filiado ao CONIMA, de fato, é uma filiação que valida, né, a sua atuação, porque há uma análise de currículo, há uma análise de documentação, certidão negativa, indicação, enfim. Há todo um cuidado para que o filiado, de fato, comungue das boas práticas e das ideias que o CONIMA, né, já vem trabalhando. Esse ano o CONIMA faz 25 anos. Né? Aproveitar aqui para divulgar que nosso encontro nacional esse ano vai ser aqui em Recife, dias 17 e 18 agora de novembro. Né? Já estamos preparando uma festa linda aqui para todo mundo. Vai ser presencial, na verdade vai ser híbrido, né? Então, vamos abrir aqui, acho que essa semana, na próxima, estamos abrindo já as inscrições. E assim, vai ser uma festa muito bonita, de celebração aqui do Jubileu de Prata do CONIMA, aqui em Recife. Com certeza, vai ser um evento
histórico aí, marcante para a mediação, para a história da mediação e arbitragem, né, no nosso país. Ainda mais em Mas, Recife, que já é uma festa, pois vai é. ser uma Então, todos, alegria. todos convidados, venham, porque vai ser realmente, estão preparando uma festa bonita. Vamos ter um workshop. No primeiro dia, que é o dia 17, nós temos um workshop. Uhum. E é um workshop sobre como montar a Câmara de Mediação. Né? Olha, Então, tem grande essas discussões sobre, oportunidade. sobre o código de ética, sobre o regulamento. Né? Vamos agora revisar os regulamentos, o modelo, né? O regulamento modelo do CONIMA, código de ética. Então, o workshop vai ser muito rico e é uma oportunidade de trazer discussões, tirar as dúvidas, né? Então, aqueles que estejam interessados, fiquem atentos aí quando abrir as inscrições, se inscreverem, porque as vagas são limitadas, né? O workshop é mais limitado do que o encontro, né? Então, Ah, com vai ser uma certeza vai ser uma oportunidade. oportunidade. A gente vai É, de comitiva aqui de Salvador. vamos. Ô, e assim, o que é que você hoje, nesse cenário, né, falando sobre essa questão de. Até pela questão do próprio CONIMA, né? De que forma os mediadores, né, extrajudiciais, os mediadores que estão. Porque a gente percebe, né, que cada vez pessoas se interessam mais, os advogados conhecem mais a mediação. E de que forma, né, você vê esse cenário atual e o que é que você acha que vem aí pela frente, né? O que é que você acha que vai acontecer, né, com a mediação? Eu sei que não é uma previsão, mas você que é uma pessoa, né, que circula tanto, né, que está sempre nas grandes discussões sobre o tema, eu queria saber sua opinião sobre isso. Ah, bom, eu sempre, eu particularmente, né, tenho uma visão muito otimista, então Eu imagino. às vezes romântica, né? Alguns dizem que minha visão é muito romântica, mas eu tenho percebido um crescimento, né, da mediação. Tenho percebido as empresas ainda mais, e com as alterações legislativas, as empresas têm despertado para, né, para as vantagens da mediação. No cenário da recuperação judicial, hoje já se fala muito mais de mediação, já se utiliza a mediação privada no âmbito da recuperação judicial, a mediação É uma antecedente realidade hoje, né? acontecendo, exatamente. Né? A busca da mediação para contemplar ali os interesses da recuperanda com a sua classe, né, com seus credores e as classes de credores. Então, eu acho que há uma tendência, né, e uma tendência também, não só da mediação institucional, mas também da mediação ad hoc. Aqueles que estão se preparando e estão criando toda a sua estrutura e estratégia para atuar com mediação, tem um espaço ad hoc, né? E nós não temos como definir e conhecer esse número, porque no ad hoc não há divulgação, né? Não tem como quantificar. Sim. Então, acredito que haja, sim, um crescimento, acredito que é um momento favorável para a mediação no Brasil, as empresas estão despertando, os próprios escritórios de advocacia também têm caminhado para a mediação, percebido, né, a vantagem de levar o cliente para a mediação, considerando a economia de tempo, né, a construção conjunta, e muitas vezes a confidencialidade, que é uma vantagem para as empresas que não querem se expor numa mediação judicial ou mesmo no processo judicial. Então, tem encontrado aí um espaço confortável para trazer as suas questões. Uhum. Então, você acha que o mediador que está diante desse cenário, você falou de várias vertentes, né? Você falou da questão da aproximação com as comissões de mediação, você falou das questões da prática, né, na própria mediação judicial,
na própria mediação comunitária, né, das possibilidades de estarem desenvolvendo algo junto às universidades, nos núcleos, né, de mediação, né, das universidades. Né? Você trouxe também a questão da estratégia, da importância da estratégia, né? E tem aquele advogado, aquele mediador, que, vamos dizer assim, ele está no momento em que ele gostaria de dar esse passo, né, para a mediação, mas ele fica inseguro. Ele pode, no CONIMA, né, encontrar alguma aproximação no sentido de ou curso ou participar de algumas discussões. É aberto isso para os mediadores, essas discussões ou algum fórum, alguma coisa onde né, os mediadores possam ter esse espaço, vamos dizer. O CONIMA, ele não realiza cursos. Né? Ele tem as instituições que são filiadas, que ministram os cursos, e nós divulgamos esses cursos que são realizados pelas nossas filiadas. Tá? Uhum. Mas tem um espaço também de discussão com os eventos que nós realizamos. Toda sexta-feira, praticamente, tem um webinar do CONIMA, sexta-feira de manhã, 10 horas da manhã. Entra lá no YouTube, você vai estar participando de algum evento do CONIMA. Nas redes sociais nós divulgamos, né, Café CONIMA, né? A nossa programação. Estamos voltando a fazer os eventos agora presenciais, né? Os eventos presenciais. Então, aos poucos nós estamos retomando também. Estamos com saudade, né, de reencontrar, de dar um abraço, né? Então, vamos voltar agora para o presencial também. E o CONIMA também tem os comitês temáticos. Né? E esses comitês temáticos, os nossos filiados, eles são convidados a participar, que são fóruns de discussão sobre os temas. Lá no nosso site, vocês podem encontrar também todos os temas dos comitês temáticos e, ao se filiar, você pode pedir para participar daquele comitê. E lá tem as discussões, enfim, elaboramos cartilhas, elaboramos pareceres, enfim, construímos eventos com aqueles temas. Né? Então, cada comitê tem as suas ações planejadas para realizar. Né? Então, essa é uma oportunidade de estar próximo, né, dos filiados, enfim. O CONIMA, ele é um espaço democrático e plural. Né? E é importante divulgar, né? Porque eu acho que tem muitas pessoas que não sabem. E os nossos, né, os nossos braços aí são os nossos superintendentes, né? Você está aí como nossa superintendente na Bahia, e em cada estado nós temos, né, um superintendente que nos representa no seu estado e desenvolve também essas ações. Então, os superintendentes, eles estão mais próximos dos filiados, né, e podem também desenvolver ações com esses filiados do seu estado. Então, é também uma oportunidade aí, e já sabendo, e aqui todo mundo sabendo que você é nosso superintendente, né, você já fica aí como nosso contato para tirar as dúvidas, enfim. Com certeza, já pode me procurar para a gente estar fazendo essa integração. É uma honra poder ajudar, né, e estar perto aí do CONIMA. Tem um aluno seu, Barros, que está dizendo aqui que ele é lá da FACIG, que foi a primeira coordenadora. Está mandando um abraço. Aliás, tem muitas pessoas aqui. Foi Valnice foi a minha comediadora, eu falava dela. Minha primeira comediação aí foi com ela. Fantástico, aprendi muito com ela. Maravilhosa. Que bom. Então, assim, o tempo da gente também já está se esgotando. Eu queria, assim, que você dissesse para quem está, então, advogados que estão querendo trabalhar com mediação, mediadores que estão começando ou já experientes, mas que querem, né, se aprimorar mais.
quais são as dicas, quais são os... conselho diz que conselho, se fosse bom, as pessoas cobravam, né? Não digo nem conselhos, mas diretrizes ou dicas ou alguma coisa que você queira deixar de mensagem para essas pessoas, né? Para esses profissionais, diante da sua trajetória, diante da sua experiência, o que é que você queria dizer, né? O que é que você queria deixar de mensagem para quem está nos vendo, nos escutando? É, bom, é difícil, né, falar É porque difícil? cada um tem uma expectativa, né, mas, bom, eu acredito que primeiro você tem que acreditar naquilo que você escolheu, né, para atuar, tem que acreditar, tem que se dedicar, tudo que a gente faz com amor, né, sai bem feito, então é dedicação, né? É perseverança, é sempre buscar as boas práticas, é sempre buscar atuar com ética, né? E se aproximar de pessoas também boas, né? Que vão caminhar junto e assim, nossa, é plantar, sabe? Eu tenho muito assim, eu planto e não espero a colheita. Eu planto e vou regando, né? No tempo certo, quando houver amadurecimento, a gente colhe os frutos. Agora precisa perseverar, precisa ter paciência, né? Precisa ter estratégia, né? Não dá para esperar o fruto dessa árvore, eu tenho que ter outra árvore, né? Que vai gerar o fruto Sim, para me alimentar, né? sim, Então, sim. pensando dessa forma, sabe? Eu acho que plantar e colocar água na medida certa, né? Colocar para o sol, fazer com que o sol ali traga a energia necessária, enfim, eu acho que faz parte desse, é o processo, né? É esperar pelo processo. Não dá para plantar e querer colher já com uma grande colheita. Né? Precisa ter paciência, precisa ter dedicação, precisa ter perseverança, precisa. E realmente essas qualidades a gente vê em você, porque eu mesmo sou testemunha da sua dedicação, né, do seu empenho, do seu compromisso, porque é muito um compromisso, eu sinto isso, né? Quando você. Eu acho que às vezes até o não decidir lhe exime do compromisso. Porque quando você decide, eu vou por aqui ou eu vou por ali, quando você decide esse caminho, isso vai exigir de você um compromisso muito maior, né, com isso que você está decidindo. Então, esse comportamento, a gente percebe quem te conhece, quem sabe de sua trajetória, vê em você. Às vezes até brinco, né, com você, que eu digo assim, você tem 4 turnos. Não é possível, você tem 3 turnos, 4 turnos para dar conta de tanta coisa. Mas é realmente esse empenho, né, querida? É, é, eu, assim, Também como a você gente faz o que começou. ama, né? Eu faço o que amo, assim, é exatamente isso. Eu faço o que eu amo fazer. Então, é natural. Para mim, é um processo de retroalimentação, entende? Eu vou me alimentando, eu vou produzindo e aquilo vai renovando, né? Então, assim, é um caminhar muito. E por vezes a gente cria uma expectativa do momento que está pronto e às vezes acha que nunca está pronto e precisa arriscar também, precisa ser usado, né? Ir lá e fazer. Ir lá e fazer. Chegou a Exatamente. primeira mediação ad hoc e agora? Vamos preparar e vamos fazer. Vai dar tudo certo. Vai Se lá dar a primeira prepara. aula, né? A primeira E, palestra, a primeira. exato, exato. Foi chamado para falar para um grupo de
mães do colégio, né? Vai lá, fala para a mãe, prepara o roteiro, né? Se prepara e vai. É assim que começa, tem que dar o primeiro passo, né? Tem que se preparar É, aí. é, Às vezes as oportunidades aparecem ainda no processo de preparação. de maturação. Isso. E aí exige de você a ousadia, né? Tem que ir lá e fazer. É isso que a gente fala, né? A gente está com essa jornada do mediador empreendedor e a gente faz como? Qual é a diferença? O empreendedor, ele faz, ele não espera ficar pronto para começar a fazer. Ele faz e vai É, ajustando, né, ao longo do caminho. é. O que é importante também é estar sempre, como eu falei, né? Estar sempre bem acompanhado, porque, por exemplo, chegou uma mediação para, né, para você fazer e você ainda não tem né, a quilometragem necessária para aquele tipo de conflito. Chama alguém mais experiente para comediar, Sim. né? E vai aprendendo, né? Enfim, e vai aperfeiçoando, e vai. Enfim, é E só eu acho que nesse pensar. início também, quanto mais em conjunto, né, você É, fazer as é. coisas com parcerias, né, com Uhum. mentorias, com colaboração, né, de outras pessoas, eu acho que nesse início também sempre é válido, mas nesse início mais ainda, né? A supervisão também, não é? A supervisão para ter o olhar de alguém mais experiente para ir aperfeiçoando ali a sua técnica, dando mais segurança para atuar sozinho, né? Uhum. E eu comecei com Valnice, minha querida que está aqui, minha querida comediadora. E começamos juntas, né? Eu da área de direito, era da área de psicopedagogia, né? Nós começamos afinando ainda o nosso discurso, né? A nossa narrativa, e chegou um ponto que bastava um olhar para a outra, a gente já sabia o que a outra estava pensando. Então, vai acontecendo. Graciele está aqui, chamando a gente de maravilhosa, mas ela também é Oh, Graça, maravilhosa, né? É outra que é maravilhosa. empreendedora aí da mediação, É, fantástica. ela é empreendedora, dedicada, perseverante. É assim que É acontece. verdade. É verdade, ela é uma prova disso, né, que a gente está falando aqui. Minha querida, a gente está chegando ao fim. Eu queria Oh, agradecer muito, muito, muito por, né, por você, sua disponibilidade, por estar aqui falando de você, falando dessa sua experiência. Eu espero que que a sua história, que é uma história de sucesso, né, que é uma pessoa que a cada, né, o tempo passa e você vem construindo de forma tão amorosa e tão competente essa sua carreira, né? Que Deus ilumine cada vez mais sua trajetória, viu? ai, Eu amém. tenho muita admiração por você, muita. E queria que você dissesse suas considerações finais, agradecer a todo mundo que está aqui, né? A todos os fãs de Soraya, a todos que prestigiaram essa live, que é uma Ah, grande honra, né? A gente estar aqui com vocês, né? Que disponibilizaram aí seu tempo para escutar a gente. que bom. Primeiro quero te agradecer, né, por me chamar, por sempre, né, criar esses espaços aqui para a gente conversar e trazer os amigos juntos, né? Uma grande roda de conversa aqui, todo mundo participando, é maravilhoso. E agradecer também a todo mundo que, né, esteve aqui, enfim, de alguma forma também contribuiu e trouxe mensagens calorosas. Minha turma nem esperava a participação da minha Tá vendo? primeira turma de mediação da faculdade aqui, maravilhoso. Ó, e E Fernanda tá Fernanda, convocando todo mundo, já e viu? Fernanda, vamos para Recife, né? Sim. Vamos, venham Repete aí quando todos. é. Repete aí, Soraya, quando Repetindo é aqui, o dia evento. 17 e 18 de novembro, né? Aqui em Recife, todo mundo junto. Fernanda aqui lembrando que a gente, né, para fazer o convite. E vai estar no site, né? As inscrições vão ser Sim, pelo já, site. já lançamos lá no. Seria interessante seguir as redes sociais, né, do Conima.
E lá tem Save the Date, e em breve a gente já está divulgando o link das inscrições, enfim. Né? Pronto, gente, uma oportunidade Vamos, maravilhosa. vamos nos encontrar e Fernanda celebrar, está como dizendo diz aqui, vamos Fernanda aqui. celebrar. Vamos celebrar a vida, a amizade, os projetos, né? E é isso. Sim, com certeza. Minha Muito querida, muito, obrigada. muito obrigada, viu? E quem também tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato, passar e-mail, né? E então entrar em contato com o Soraya, né? Pelo próprio Instagram, né? Ou pelo Conima. E aqui também, qualquer coisa me procurem, né? A jornada, para quem está perguntando, a próxima jornada vai ser em agosto, início de agosto. 2, 3 e 4 de agosto. Anotem aí a data para vocês virem comigo nessa jornada. Minha querida, muito obrigada, viu? Foi um grande prazer. Viu? Espero em Eu que breve agradeço. ser presencial para eu te dar É, esse abraço. vamos nos encontrar em Recife. Tá bom, minha querida? Um beijo, viu? Bri- Obrigada, Rô. Gratidão. Obrigada. Beijo. Um beijo Tchau. a Fica bem. todos. Tchau, Tchau. tchau, gente. Obrigada.